Cláudia Bardal e é sempre bom trazer algo novo para você. Desta vez vocês estão tendo a carteira viagem, uma carteira multiuso, que é fantástica para você organizar a sua bolsa antes de sair de casa. Então aqui, ó, você pode pôr o teu celular, os cartões de crédito, dinheiro, um segundo bolso para documentos. Aqui para você colocar uma lixa de unha, uma caneta, um bloquinho de anotações nesse terceiro bolso, fones de ouvido, carregador de celular. Aqui atrás mais um bolso seguro com zíper que você pode colocar também documentos ou até mesmo um óculos de sol ou de leitura. Então você viaja, você sai de casa e com essa carteira compacta você tem tudo seguro. Além de ser uma carteira bem prática para você usar, ela também é muito boa para vender. Então você que vende, você pode agregar esse produto na sua lista para apresentar para os seus clientes. Então, vamos para a aula, mas antes eu digo para você, assista todo o vídeo, pega o lápis, anota na apostila que está em PDF e faça todas as anotações. Aqui eu tenho todas as medidas, tudo certinho para você. Então, gente, corre lá e vamos assistir a aula. Então, vamos começar a trabalhar na nossa carteira multiuso. Então, vocês vão abrir o kit, eu já abri o meu, já deixei aqui separado. Imprimam a apostila, é muito interessante. Aqui eu falei da carteira, coloquei a foto da frente, das costas e da parte interna. Essa ilustração ajuda também na montagem do kit quando você não está assistindo o vídeo. Aqui tem a lista do material, o plano de corte, tá? Todo o plano de corte, como a gente vai cortar. Aqui nessa página, nós temos o tamanho real da frente e das costas da carteira. Então, esse molde seria interessante vocês fazerem um papel mais duro. Eu usei aqui um papel craft, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de usar é também sacolas de sapato, que são um papel bem grosso que a gente pode utilizar para isso. E aqui atrás nós temos duas páginas onde eu fiz em tamanho reduzido a posição dos bolsos, tá? Então, se vocês quiserem, eu fiz isso com o meu molde, ó. Eu fiz ele em tamanho real e aí eu escrevi o que vai em cada parte, é o que tá ali no esquema. E coloquei as medidas. Isso facilita bastante na hora de você reproduzir outra peça, tá bom? Então essa é uma dica para vocês. Então, dentro do kit, nós temos o bolso número 1, o porta-cartões, todo o material que nós vamos fazer, o bolso 2 e o porta-caneta. Esses materiais aqui a gente vai usar na frente, na primeira parte da carteira. Aí a gente tem aqui a frente e as costas já quiltada, prontinha. O bolso número 3 e o bolso número 4. Aí nós temos a alcinha de mosquetão, o vivo, o viés de acabamento interno e o zíper com o acabamento. Então,
Tá tudo nomeado para vocês não se perderem, tá ok? Então agora a gente vai começar com a frente da carteira. Então vocês vão usar aqui essa parte e a gente vai usar o bolso número 1, o porta-cartões, o porta-canetas e o bolso número 2. Então, peguem ó. Então, vamos para a primeira aula, para o primeiro bolso e aqui está ele. Aqui a gente tem duas peças. Então, aqui eu tenho essa tira de tecido, onde eu vou passar com o ferro ao meio. Deixa eu puxar aqui meu ferro. Ó, então eu vou dobrar com o ferro, vincar e vou colocar a minha manta no meio, dessa forma aqui, e dobro. E daí, vou fazer aqui uma costura de pesponto. Certo? Então, aqui a minha costura de pesponto. Esse bolso está pronto, tá? Então, não precisa se preocupar com ele. Então, vamos deixar ele aqui separadinho. Vamos pro porta-caneta. O porta-caneta, a gente simplesmente vai fazer o fechamento nas duas laterais. Então, eu vou passar uma costura aqui e outra costura desse lado, vou desvirar e passar. Então, bom, passei as duas costuras, agora vou desvirar e passar. O porta-canetas tá prontinho. Segundo bolso. Esse segundo bolso, vocês viram que tem uma entretela ali. Então, essa entretela, a gente vai colar no tecido. Qual que é a função dela? Dá um pouco mais de estrutura ao trabalho. Qual que é o lado que tem cola? É o lado que tem brilho. Betina, vê se você consegue mostrar o lado que tem brilho e o lado que não tem brilho. Não sei se aparece. Deu pra ver, ó. Esse aqui é o lado sem brilho. E esse aqui é o lado com brilho. Então o lado brilhoso a gente põe no avesso do tecido. E daí vem e passa o ferro. E vou deixar aberto. Ok? Então, deixo ele aqui. E agora a gente vai trabalhar com o porta-cartões. O porta-cartões, nós temos 7 divisórias que vocês vão passar ao meio.
tá? Isso aqui é bem tranquilo. Vamos passar os 7 ao meio. Então, vamos lá. Então, passamos os porta-cartões, deixamos separadinhos. Agora, vocês vão ter lá um pedaço de filter e aqui 2 tiras largas. Tem uma que é mais larga do que a outra e uma estreita. Essa aqui é um acabamento. Então, a gente vai pegar a tira mais estreitinha, vamos posicionar na filter e passar um zigue-zague só aqui nas laterais. Então, ou uma costura de segurança. Então, você pode trabalhar tanto com o zigue-zague quanto com a costura de segurança. Vai daquilo que você mais se sente segura. Bom, prendi aqui com essas 2 linhas de segurança. E agora eu vou refilar 1 centímetro para cima do filter. Ó, cortei 1 centímetro para cima, tá? E agora a gente vai começar a fazer a colocação dos nossos bolsos. Então, aqui a gente vai marcar 12 centímetros. Aqui você pode usar o giz, pode usar um lápis, a caneta térmica. É um risco que não vai aparecer. Então, você vai riscar daqui até aqui 12 centímetros. E vai posicionar o primeiro bolsinho. Então, você vai posicionar lá. Deixa eu alfinetar. Então, eu posiciono. Não se preocupem que aqui tá faltando tecido, porque nós vamos refilar isso depois. E aqui eu venho e passo uma costura de segurança, só na parte de baixo. Coloquei o primeiro bolso. O segundo bolso, como que eu vou fazer a marcação? Eu vou marcar daqui até aqui 1,5 centímetro com o giz que eu posso apagar. 1,5 centímetro. Então, marco lá e risco. Então, eu tenho ali a minha marcação. Aí, eu venho com o meu bolsinho dobrado. E ponho ali. E passo a costura. Costurei, faço o segundo, o terceiro e vou posicionando. Costurado os 7 bolsos, eu vou refilar com 8 centímetros de largura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou
posicionar aqui meu tecido. Vou tirar uma lasquinha para acertar a medida. E vou medir 8 centímetros. O nosso cartão vai ser colocado em pé. Então, aqui, refilado, 8 centímetros. Agora, a gente vai pegar esse tecido mais largo, vamos posicionar desta forma aqui, ó, direito com direito, mas olha aqui, ó, os cartões vão estar do meu lado direito. Então, eu olhando pro meu trabalho, ó, esse pano vai vir pro lado direito dele, tá? E daí eu vou passar uma costura. Pé de máquina normal. Abrimos a costura aqui, passamos o ferro. Então, a gente vem, passa o ferro e joga essa costura para trás. Olha só que barato. Isso aqui acabou dando o acabamento para minha peça atrás. Então, o trabalho fica limpo, tá? E certinho. Alfineto aqui. E vou, sem sobras de tecido, e aqui eu vou costurar essa outra tira aqui, que é a minha tira de acabamento, tá? Então, costuro aqui. Então, costurado, agora eu venho e corto o excesso desse tecido que ficou para baixo. Eu fiz maior justamente para isso. Então, olha lá. Então, costuradinho. Agora, eu posso dobrar, como se eu fosse fazer o acabamento de um viés. Dobro e dobro novamente. E aqui, eu também vou com o ferro e faço o vinho. Essas bases de corte poderiam dar para passar em cima, né, gente? História, puxa. Essa tabuinha atrapalha. Então, passado lá. O meu bolsinho tá pronto, tá? Não vou passar a costura aqui, porque essa costura vai ser em cima desse bolso aqui, desse segundo bolso. Então, aqui, ó, gente, você pode dobrar cuidando com a estampa. Então, você pega uma... Eu peguei aqui o desenho do olhinho e fiz como uma margem. Porque se eu dobrar pelo tecido, às vezes ele pode ficar torto. E daí dá a sensação de torto. Então, vocês podem pegar o olhinho ali e fazer mais ou menos a dobra ao meio. Vinca. Marca 2 centímetros.
posiciona o bolso e passa uma costura aqui. E passa, alfineta. E daí passa a costura aqui e o bolso fica preso. Daí acontece aqui, ó, aqui fica um bolso e depois isso preso na carteira eu tenho um segundo bolso. Então, olha a praticidade. Então, vamos pra máquina. Costurei ali na base, né? Então, aqui fica o meu trabalho limpo, aqui dentro também fica limpinho o nosso trabalho. E agora eu vou montar essa primeira parte da necessaire. Dessa carteira. Então, eu vou pegar a frente, vou marcar 10 centímetros, marco lá 10 centímetros. E vou posicionar o meu primeiro bolso, tá? Só que se eu costurar esse primeiro bolso aqui, a hora que eu for prender o porta-cartão e o outro bolso, o que vai acontecer? Vai ter costuras aqui, eu vou ter que, como é que se diz? Vai ter divisórias e eu não quero isso. Então, eu só faço essa marcação aqui pra ficar marcado. E a gente vai trabalhar com essa parte aqui, com as costas. Então, esse primeiro bolso eu vou deixar para colocar por último. Então, eu venho aqui e a parte esquerda, do lado esquerdo, eu vou posicionar o meu porta-cartões. Lembra que aqui, a 10 centímetros, a gente tem, ó, eu vou fazer a marcação aqui, ó. 10 centímetros, a gente tem a costura. Então, para não aparecer essa costura aqui, eu vou costurar até o meu alfinete. Então, eu vou prender esse porta-cartões com uma costura em L, vindo daqui até aqui e subindo até aqui, até o alfinete, para que não apareça essa costura na parte de cima. Essa costurinha aqui, a gente dá uns pontinhos à mão. Se você não se importa que apareça a costura, pode fazer. Então, vamos para essa costurinha. Ó, costurei. Então, aqui o meu bolso vai cobrir esta costura, tá? E aqui fica assim. Essa parte aqui, não preocupa, gente, que essa parte aqui vai ser o acabamento onde vai estar o zíper. Aí, agora, a gente vai posicionar o nosso porta-cartões e o nosso bolso. A parte aberta, a gente vai posicionar assim, tá? Colocamos essa parte aqui final em cima da borda e vou trabalhar aqui. Vocês perceberam que a filter estava mais curta? Então, a filter é para ficar numa distância de meio centímetro. Por que eu fiz a filter um pouquinho mais curta? Para que a costura, quando vem aqui, não fique tão grossa. Então, ela vai ficar assim, ó, parece que faltou filter aqui e você sente com o dedo que faltou filter aqui. Então, essa filter tem que estar centralizada no cartão, nessa parte aqui. Justamente para a hora que você for costurar aqui, não fique excesso de tecido, tá? Então, aqui a gente vai posicionar. Se você ganha segurança, você pode até fazer uma marcação, uma linha aqui. Pode fazer uma linha de 2,5 centímetros. Você pode fazer a marcação
de 2,5 centímetros e colocar esse teu segundo bolso assim. Aí não tem perigo de ficar torto. Alfineta e faz uma costura de segurança ao redor. Tá? Então, ó, a gente alfineta pelo lado do bolso, mas a gente vai costurar pelo lugar, por aqui, porque aqui eu consigo ver o formato da minha carteira. Então, bora passar essa costura. Então, a gente costurou e agora a gente vem com uma tesoura bem boa e vamos recortar conforme o molde. Esse recorte, meninas, tem que ser bem no formato da carteira. Porque se acontece de a gente cortar, deixar sobras de tecido, eu vou deformar o formato da carteira. E daí, esse é a grande chance da carteira não fechar certinha. Então, sigam bem o formato da carteira, tá? Então, não deixem sobras de tecido. E agora, a gente vem com o bolso número 1, vamos sobrepor aqui em cima, alfinetamos e pelo lado de dentro, a gente vai passar uma nova costura de segurança e vamos recortar. Então, alfineta, para garantir que ele esteja preso. E costura de segurança. Costurado, mesma coisa. Vamos cortar todo esse excesso de tecido. E essa nossa primeira aula da frente da carteira está finalizada. Agora, na próxima aula, na segunda aula, a gente vai fazer a parte de costas. Nessa segunda aula, nós vamos trabalhar com as costas da carteira. Então, a gente tem esse bolso e o bolso 4, que é o bolso com zíper. Vamos começar por ele. Então, aqui nós temos o zíper, que eu já deixei com o cursor para vocês. Eu vou tirar, porque eu prefiro sem o cursor para colocar. E vou trabalhar com o tecido da frente, o forro e a manta já de 100. Essa manta já de 100 é uma manta bem fininha e que ela dá estrutura sem deixar o trabalho muito grosso. Vou posicionar o meu olho grego em cima da manta. Vou colocar o direito do zíper com o direito do tecido. E vou costurar, tá? Então, eu vou passar a costura aqui. Não esqueçam de colocar o pé do zíper para fazer essa costura. Então, vamos lá. E deu. Então, costurei o zíper e agora eu vou costurar o forro. Quem tem prática e costura tudo direto, pode costurar direto. Eu gosto de fazer etapa por etapa. Então, tá lá, ó. Direito do zíper com direito do tecido. E agora eu venho e costuro o meu forro.
Agora eu gosto de tirar esse excesso de manta aqui. Então, eu venho com a tesoura, levanto a manta e corto para que não fique grosso na hora que a gente vire o forro para trás. Pronto. Agora, no ferro, a gente vem e vinca esse forrinho. E passa o ferro e a gente pode rebater uma costura para ficar firme. Além de decorativo, fica uma costura que dá uma firmeza. Então, pode trabalhar com um pé de máquina ali. Normal, pode usar um ponto decorativo. Se vocês forem trabalhar com outro tecido, podem abusar das rendas, das fitas, podem personalizar. Costurado. Agora a gente vem com essa outra tira, direito com direito, que ela é a tira do nosso acabamento, que é a tira que vai fixar na bolsa. Coloco o pé do zíper novamente. E passo minha costura. Costurado, aí eu vou pegar o ferro de passar a roupa e vou dobrar, ó, o meu tecido até a linha de costura e daí eu vou jogar pra cima, tá? Para eu ter margem para eu poder costurar isso, fixar isso na carteira. Então, eu vou passar até a minha linha de costura. Então, eu vinco para acomodar essa costura. E passo para cima. Olha lá. Tá? Então, vinquei e passei para cima, tá? Agora, eu já vou poder fixar esse bolso na parte de trás da minha carteira. O que que eu vou ter que observar aqui, ó? A frente da carteira. Aqui, ela vai ficar assim, e quando eu virar, vai estar esse bolso. Aí você vai ver que o zíper vai ficar nesta posição aqui, tá? Então, já tenho a posição do zíper. Também posso fazer um risco de 2 centímetros, onde eu vou fixar esse meu bolso, para ele ficar retinho. Então, eu fiz a marcação, posiciono o meu bolso em cima do risco, alfineto e ponho 2 costuras, uma bem rente na parte superior e uma mais próxima do zíper. Então, vamos lá na máquina fazer essas 2 costuras de pesponto. Então, passei uma costura na parte de cima e na parte de baixo. E atrás as costuras ficaram aparentes. Aqui agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta para segurar esse bolso e eu recorte o excesso. Então, essa costura pode ser com um ponto grande, só não passe em cima do zíper. Não precisa, para que a gente não vai colocar o cursor ainda, né? Então, não passe em cima do zíper.
costuradinho, a gente volta, recorta e tira o excesso do pano. Eu deixei ali a parte do zíper sem cortar, porque nós vamos colocar o cursor. E fica mais fácil colocar o cursor quando tem a parte do zíper sobrando. Então, como é que eu faço essa colocação do cursor? Eu solto a parte do zíper, corto. Eu sempre corto o meu lado esquerdo. Tem gente que gosta de fazer do lado direito. Posiciono a parte mais gordinha do cursor para frente, olhando para mim. Encaixo. Não sei se tá, não sei se tá dando para ver. Ó, encaixo e puxo. Aí sim eu posso cortar o zíper, esse excesso fora. Sempre cortem olhando o formato da carteira. Agora, prontinha a parte de trás, a gente vai pro bolso 3. O terceiro bolsinho, a gente tem uma tira, que a gente simplesmente vai dobrar ao meio. E essa aqui que é a tela de vôlei, que eles chamam, que a gente usa para dar uma transparência. Se você não tem a tela de vôlei, você pode trabalhar com tule, com filó, com plástico cristal, que é aquele plástico mais grosso, se não me engano o número 30. E aqui você só coloca um viés. Então, como que você pode fazer esse viés? Você vem direito com direito, passa a costura, dobra e rebate, tá? Então, é uma costurinha só para dar acabamento, tá? No plástico, a mesma coisa. Se você for costurar o plástico, uma dica que eu dou é, se você não tem o pé de teflon, que é um pé... Eu acho que eu tenho um aqui, que é um pé de, parece plástico, ele não gruda no plástico, mas essa parte da máquina, ela vai estar com o plástico. Então, o ideal é você pôr uma folha de papel manteiga ou colocar um papel, que daí o plástico desliza e não tem problema, ok? Então, aqui a gente vai colocar a carteira. Olhem se não tá de ponta cabeça. A gente vai posicionar o bolso, tá? Fazendo uma marcação. Aqui pode ser de 9 centímetros. Tá? Posiciona lá. E daí a gente vai posicionar a telinha de vôlei a 2 centímetros para baixo. Então, aqui no tecido, você marca 2 centímetros e coloca a telinha de vôlei. Alfineta para não entortar. E faz essa fixação com um pontinho de segurança aqui em volta, tá? Então, bora costurar isso. Aqui, costuramos, tiramos os alfinetes e recortamos também pelo lado direito. Então, o máximo cuidado possível para não deformar o formato da nossa carteira.
Prontinho. Prontinho. Agora a gente junta as duas partes, confere se elas estão idênticas. E agora a gente vai para a terceira aula, onde a gente vai fazer a montagem final. Então, a montagem final, vocês já têm ali a alcinha com o mosquetão. Essa alcinha com o mosquetão, vocês podem pegar uma tira, costurar e desvirar, ou simplesmente dobrar ela como se fosse um viés. Então, dobra ao meio, desta forma aqui, e de novo ao meio. Passa no ferro e você pode passar a costura, uma ou duas costuras, para fixar. Aí você não precisa fazer o tubo, costurar e desvirar. Então, daí você vê como que você gosta mais de fazer. Então, a nossa alcinha tá pronta. O vivo também tá ali pronto. Existe o vivo de plásticos que você compra em metro. Então, se você tem facilidade na sua cidade de comprar, você pode trabalhar com o vivo em metro. Aqui, como que nós fizemos esse vivo? Nós pegamos uma tira e de 3 centímetros dobramos ao meio. E nessa tira a gente colocou o cordão no meio. E o cordão a gente veio costurando com o pé do zíper. Então a gente empurrou esse cordão bem pro lado. Aqui é importante que a linha seja bem da cor do tecido. Então você, quando você tá puxando, ó, deixa eu mostrar mais perto. Ó, eu vou empurrando com o pé do zíper pro ladinho. Não é difícil de fazer, é bem tranquilo, tá? Aqui, essa tira é para os dois lados da carteira. Então, como que eu vou começar ela? Eu vou começar, a carteira ela vai abrir assim. Então, eu vou começar aqui a colocar o vivo. Então, eu vou pegar mais ou menos a parte de baixo, vou posicionar um pouquinho para fora, tá? E vou passar um zigue-zague ou uma costura de segurança, aquela que você se sente mais segura, ó, em toda a volta. Só que o grande segredo é quando a gente chega nesse canto. O que a gente faz nesse canto? A gente vem e dá uns piques. Então, deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Eu comecei a costura de segurança e agora cheguei aqui no canto, ó. Tô chegando no canto, a minha costurinha tá ali. Eu levanto o pé e venho e faço alguns piques. Aqui a gente tem que ter uma tesoura, gente, boa, tá? Não adianta pegar uma tesoura que tá mastigando. Aí eu venho, ó. Olha o que acontece, olha que lindo que fica, ó, a curvinha. Tá? Então, aqui, ó, eu venho e continuo com esse outro pezinho. Acho que eu vou pôr o pé do zíper, que eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. Ó, eu coloquei o pé do zíper e, ó, continuo costurando da mesma forma. Agora, ó, cheguei no canto. Novos piques. Olha como o vivo já abre. Tá, ó, ele abre, ó, e você acomoda certinho. Então, vamos lá. De novo no canto. Piques. Esse pique, gente, tem que ser feito meio que na hora. Não dá pra você calcular isso antes de você começar a costurar.
peças é da mesma forma que coloca esse vivo. Agora aqui, ó, vai ter o encontro. Esse aqui eu puxo pra baixo. Deixa eu virar um pouquinho mais. Ó, esse aqui eu puxo pra baixo e esse vem por cima. Aqui e vem por cima. Vou com cuidado pra não quebrar a agulha. Colocado o vivo, agora a gente vai colocar o zíper. Então, no zíper, a gente tem este acabamento aqui, que foi feito da mesma forma que a frente e as costas. Manta, forro, manta policem, forro e martelacê, tá? Então, eu cortei uma tira de 15 centímetros e eu vou colocar aqui, eu já gosto de colocar os cursores, porque ele já vai ficar preso no zíper. Então, eu ponho o cursor de um lado e o cursor do outro. E deixo ele certinho, já pronto. Corto aqui, deixo ele reto, venho, meço 56 centímetros e corto, tá? Então, vamos medir 56 centímetros e vamos cortar o zíper. Cortadito. Agora a gente vai pegar um pedacinho desse viés de acabamento, na verdade 2 pedacinhos de 3 centímetros, e vamos costurar. Tecido direito do zíper e esse tecido aqui. E vamos passar uma costura. Então, eu costurei. Agora eu vou dobrar aqui e vou rebater uma costura aqui embaixo. E vou refilar aqui com 3 centímetros, que é a largura do meu zíper. Então, venho aqui e refilo do tamanho do zíper. Então, aqui e aqui. Desse outro lado agora, eu vou colocar a minha alcinha. Se ficar mais fácil, coloca uma costurinha de segurança ali. Que daí você não precisa usar alfinete, porque ela fica pesadinha por causa do mosquetão. Venho e faço o círculo aqui, ó, fecho direito com direito, ó. Cuidem, gente, para não fazerem isso aqui, ó, que depois não vai dar certo, vai ter que desmanchar. Então, direito com direito, pego a minha tirinha de acabamento, direito com direito, e passo a costura.
Bom, eu fiz isso. Esse lado eu ainda não vou dar acabamento. Eu vou primeiro checar na minha frente ou nas minhas costas se esse tamanho tá legal. Às vezes a gente pode fazer um pé de máquina mais largo ou mais estreito e pode sobrar ou até mesmo faltar zíper. Então eu faço primeiro uma avaliação e depois eu faço o acabamento final. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, a gente vai marcar o centro dessa manta aqui. Marcamos o centro. Eu vou fazer uma marquinha com caneta para vocês poderem enxergar no vídeo. Não deu muito certo. Deixa eu pegar um lá. Então, marquei o centro ali, ó, tá? Agora, ó, centro marcado, eu venho e vou fazer a marcação do centro do zíper. Então, eu vou, ó, juntando o zíper certinho. Aqui, eu gosto de fazer um pix. Tá? Eu gosto de fazer um pix porque o zíper, geralmente, ele, ainda mais escuro, a gente perde a marcação, ou faz com um giz. O giz, cadê? Aqui. Então, aqui eu marquei o meio, ok? Fiz um piquezinho, marquei com o giz que eu... E a mesma coisa aqui. Eu vou dobrar a minha carteira, ó, e marcação. Tudo marcado. Todo o segredo dessa bolsa é essa marcação final aqui. Fiz ali o cortezinho, mas vou garantir ainda com um giz ali. Ó, marquei esse lado, vou marcar o outro. Marcar com giz. Certo? Agora eu vou posicionar o meu meio aqui com o meu meio aqui. Esses clipes são ajudam bastante, tá, gente? Porque eles dão uma certa estabilidade. Então, eu coloco aqui e coloco deste outro lado aqui também. Ó, alfinetei dos dois lados. Agora, eu vou vou pôr os clipes aqui na parte superior e inferior e ver se deu a quantidade de tecido. Então, eu venho aqui, ó, vou posicionar e percebo que sobrou muito zíper. Sobrou muito. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmanchar essa costura e ver quanto eu preciso diminuir. Eu fiz isso, gente, para vocês saberem como vocês resolvem um problema desse, tá? Então, o zíper aqui, vocês vão ter que fazer esse ajuste, ok? Então, vamos lá. Vou desmanchar aqui e fazer a medição. Remontei essa parte aqui do zíper e eu fiz a costura com 54 centímetros. Então, o zíper pode ser cortado com 54 centímetros. Reposicionei ele. Agora, o que vai acontecer? Eu vou dar acabamento aqui. Ah, mas tenho que soltar tudo aqui? Não. Mas observem uma coisa, gente. Quando eu puxei o zíper para cá,
o que acontece com o meio desse zíper? Ele muda de posição. Então, olha, lembra que antes, ó, nesse piques era o meu corte de meio. E o meu meio mudou para onde é esse risco aqui. Então, agora aqui, ó, eu deixo, só tiro um clips aqui. Vou pegar direito com direito e vou costurar o meu acabamento e vou dar essa finalização. Aí eu posso dar sequência na costura do zíper. Então, vamos lá. Alfineta bonitinho, para não entortar. Vou colocar clips aqui que tá mais fácil. Bom, costurei ali o meu viés, vou cortar o excesso de tecido, vou posicionar novamente o zíper e começar a costurar. Para fazer essa costura, vocês vão trocar o pé da máquina, vão colocar o pé do zíper, vão alfinetar ou vão pôr clips. Os clips nessa hora são de grande ajuda, porque o alfinete ele acaba, a gente acaba se machucando. Quem tem um pouquinho de dificuldade de costurar curvas, a dica que eu dou, alinhava, que daí vai bem tranquilo. Segredo maior ainda, em vez de você vir costurar tudo de uma vez, costura essas partes mais longas aqui, ó. Costura esses lados retos e esses lados retos. E deixa o canto por último, porque daí ele já vai se ajeitar. Então isso, para quem não tem ainda a habilidade, isso facilita bastante. Então costura primeiro as partes retas e depois vem e trabalha a curva. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloco meu pé de zíper. Outra coisa que dá para fazer é só fazer um zigue-zague ao redor. E depois, quando você vai colocar a tira de acabamento, você vem com a costura mais funda, tá? Então, isso é uma coisa que depende muito de cada um com a relação com a máquina ali, como é que vai melhor. Então, vamos lá. Então, ó, costurei dos lados. Ó, aqui, ó, ficou aberto. E aqui em cima eu não costurei porque tava o zíper, o cursor. Então, o que eu faço? Eu abro aqui e jogo o meu cursor para baixo ou pro lado, para eu poder ter campo para costurar. Então agora sim eu venho e passo a costura aqui em cima. Então vocês sempre tem que deixar livre a parte do cursor. Então eu vou ali, passo a costura com um pezinho de zíper. E daí, gente, eu já venho aqui, ó, e vou passar minha costura no cantinho. Dá pra ver lá, Bê? Aqui, ó. Eu vou passar a costura aqui em volta. Se for necessário, você pode dar uns piques, como a gente fez com o... Vivo. Com o Vivo. Obrigada, Betinha. Então, vamos lá. Então, todo o zíper costurado, tá? Ele tá ainda afastado, porque eu vou passar a costura mais próxima quando a gente colocar a tira de acabamento. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Como que vai acontecer isso? O grande cuidado que a gente tem que ter é colocar as duas partes para que na hora que você monta ela não fique torta. Então esse é o trabalho mais que você tem que também se atender a isso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a parte que ainda não tem o vivo, que não tem o zíper, vai marcar o meio.
Mesma coisa desse outro lado, marca o meio. Atenção para colocar um sobre o outro. Observa como que tá a posição aqui dos bolsos, para não ter perigo de vocês fazerem isso aqui. Aí um lado, quando você vai abrir a bolsa, tá do contrário. Então, cuidem com isso, tá? Então, a posição dos bolsos internos e externos. Coloca direito com direito e você vai achar o meio do teu zíper com o meio da tua necessaire, das tuas costas da necessaire. Achou o meio lá? Põe o clips. Achou o meio daqui? Aqui eu puxo os cursores. Não esqueçam de deixar ele aberto, porque senão depois vocês não desviram. Então, meio com meio. Vou pôr os clipes e vou verificar se ele tá correto. Se a minha necessaire está uma bem na mesma direção. Estando na mesma direção, a gente começa aqui, ó. Primeiro a gente costura essa parte reta e depois essa parte reta. Confere novamente se não deu uma corrida, porque às vezes na hora de colocar na máquina sai da posição. Então, faça um ponto mais largo e daí vamos checar se isso não aconteceu. Se não aconteceu, passa a costura ao redor sem problema algum. Então, vamos lá. Passei as costuras só nas laterais do zíper e desvirei ela para ver se ela tá retinho. É claro, isso aqui tá tudo entortado porque não tá costurado, mas a gente já consegue perceber que ela não está fora do esquadro. Então, agora eu vou abrir, tá? E vou finalizar a costura. Se você quiser agora finalizar a costura com ela aberta, fica à vontade, tá? Então, veja como que vai ficar mais fácil para você. Então, agora eu vou finalizar essa costura e, por último, vamos pro viés de acabamento. Então, vamos lá. Então, costuradinha, bonitinha. Agora, a gente vai para a costura final com o viés de acabamento. Esse tecido aqui, ele foi cortado na diagonal. Então, vocês observam, ó, que ele tem uma certa elasticidade. Isso é necessário ser feito porque nós estamos trabalhando com curvas. Nesse caso aqui, a gente não pode usar uma tira cortada reta, no sentido do tecido, porque ele vai formar muitas pregas. E como nossa carteira é de um tamanho pequeno, não vai ficar bom esse excesso de tecido. Então, agora, a gente vai colocar direito do tecido com direito aqui da carteira. Eu venho costurando como se eu estivesse colocando o zíper novamente. Deixo aqui uma dobra para iniciar e venho com o meu pé de máquina. Aqui o pé de máquina ele vai entrar para quase encostar no vivo, tá? Para que o vivo fique bem próximo. E outra coisa, na hora que a gente vai desvirar, ó, a gente pode, ó, forçar essas dobras aqui, ó. Isso vai acabar dando um acabamento legal para sua necessaire. Então, amolecer um pouco esses cantos aqui, ok? Então, vamos passar essa costura, vão devagar. Quem quiser alinhavar, pode alinhavar, ou se não, vai direto com a máquina costurando. O pé de zíper, vocês usem o pé do zíper para chegar o mais próximo possível do zíper. Então, vamos lá. Direito com direito e pra máquina.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, agora eu I vou don't passar want no rest. Deixa eu mostrar do lado de Echoing fora. around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the. Aqui agora a gente vai dobrar o viés para dentro, dobra e a gente vai costurar ele achatado. Então, isso tem que ser feito à mão. Aí você vai dobrando e vai virando. O cantinho aqui, ele tende a dar uma dobrinha. Você pode dar um pix aqui por dentro, também dá para... Se tiver muito excesso de tecido, você pode até cortar um pouquinho, ó. Então, vira e joga pra dentro, tá? Vai alfinetando e vai, ó, firmando com a mão. Quando você dá essa dobra aqui com os dedos, firma, ele amolece e ele fica mais fácil de você fazer o ponto invisível, tá? Então, o pontinho invisível, tentem pegar uma linha da cor. Podem, eu tô fazendo de pedaço em pedaço. Aqui eu já alfinetei, ó. E eu vou fazendo de pedacinho em pedacinho. Pontos curtos e da mesma cor da linha, tá? E de poucos em poucos você pode até arrematar mais vezes, dando um nozinho, pra ficar bem firme. Aqui meu ponto... Ficou meio grande. Ficou meio grande esse ponto ali. Então, concluímos o ponto invisível e a carteira multiuso está pronta. Pronta para você vender, para você presentear. Antes de vocês pensarem na hora da venda, peguem a lista de material, vejam as quantidades, vejam o valor de custo e é um produto fantástico para você vender, tá? Então, com esse curso eu espero que você
tenha muitos resultados com ele. E qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que aconteça, manda embaixo do vídeo as perguntas que você tem, que eu faço questão de responder, tá? Então não fica com dúvida, a gente entra em contato e a gente sana essas dúvidas para você. Espero que você tenha gostado. Mostra para mim, fotografa o produto que eu quero ver pronto. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo grande.